meio de muitos, teve quem veio buscar dele resposta e não seguiu com ele. No meio de muitos, entenda que no meio de muitos que ele poderia, ele escolheu 12, porque ele entendia a imensidão da gratidão. Ele entendia que quanto mais ele podia fazer, ele conhecia o coração da humanidade e ele conhece. Ele sabe que muitos, mesmo recebendo grande dele, não seguiria, não adoraria, porque muitos não têm gratidão pelo que o Senhor ele faz por nós. Muitos não têm gratidão por aquilo que o Senhor ele já fez por nós. Entendendo isso, que o que ele mais podia fazer por mim e por você, ele já fez, que foi se entregar naquela cruz do Calvário. Então talvez você está sentado aqui e está dizendo, mas ele não precisou me libertar de 7 demônios, ele não precisou me tirar a coxa e me fazer andar, ele não precisou me trazer de volta a visão, porque eu já enxergava, ele não precisou trazer de volta a minha voz. Então às vezes parece até que nós não temos talvez nem muitos motivos mais para ser grato. Mas como eu disse aqui, a mensagem dele é uma mensagem simples. Ele não está te chamando por algo que para você parece ser grandioso. Porque se para você parece que foi pouco que ele fez, ele suportou uma das maiores dores. Nós vamos dizer que a dor do parto é uma das piores dores. Experimenta porque vai mesmo. Mas agora você imagina o que o nosso Senhor ele passou na cruz. Será que você consegue fechar o olho e imaginar quão doloroso foi para o Senhor estar entregue ali naquela cruz? Será que você pode ter imensidão da dor que ele sentiu quando ele se rendeu ali naquela cruz para pagar os meus e os seus pecados, para que hoje nós pudéssemos declarar que nós somos livres? Porque para nos tornar livres hoje, o preço que ele entregou ali na cruz foi muito alto. O preço que ele já pagou por mim e por você foi muito alto. E às vezes nós perdemos noção da grandeza do que ele já fez e ficamos nos questionando por coisa pequena que ele está dizendo. Ei, eu já te dei poder para fazer, eu já te dei autoridade para fazer. A palavra dele às vezes para muita gente é: levanta, porque eu já te dei autoridade. Para de esperar que ele faça algo que ele já te capacitou para fazer. Aleluia. Para muitas coisas ele já nos deu capacidade. E aí nós queremos deixar para ele terminar aquilo que nós não queremos nos dispor a fazer. Mas entenda que tudo que foi destinado a ele fazer por nós, ele já fez. E ainda assim, se entregando ali naquela cruz, pós-cruz ele ainda nos deixa grandes promessas. Pós a cruz ele ainda nos deixa promessa. E a promessa maior que ele nos deixa após a cruz é que ele vai voltar. E assim ele preparava os seus discípulos dizendo, porque ele entendia que era necessário que ele fosse entregue ali naquela cruz. E ele também entendendo isso, ele preparava os seus discípulos para o dia dele. E certa feita a palavra vai dizer que ele estava ali naquela mesa na ceia com os seus discípulos, no processo de lavar os pés dos discípulos. E ali ele já sabia que dentre eles teria um traidor. Ali ele já sabia que entre eles teria um que caminhava com ele, que viveu grandes maravilhas com ele, mas que naquele grande dia negaria a presença dele, que naquele grande dia negaria que caminhava com ele. E mesmo assim, entenda que o caráter das pessoas que caminhavam com Jesus não mudou o propósito a qual ele foi chamado para fazer. Entenda que o seu ciclo ele não pode mudar aquilo que o Senhor já disse que você seria. As pessoas que estão ao seu redor, elas não podem mudar aquilo que Deus disse que você seria. Você tem que ser o diferente no meio da mesa a qual você se assenta. E agora Jesus, ele foi entregue, e assim como ele disse, teve um discípulo, Judas. E Judas era alguém de muita confiança de Jesus. Ele era o seu tesoureiro.
quantas coisas ele viveu, mas quando questionam, esse homem andava com ele. Ele nega Jesus assim como Jesus já havia o preparado. Só que o que me chama a atenção, eu estou mudando o que eu estava pretendendo falar, mas é assim que Deus faz. Mas eu queria falar acerca dessa mulher que é Maria Madalena. Porque Jesus agora ele está no sepulcro. E eu não vou cansar de pensar dessa forma. Era para estar tendo reunião na porta do sepulcro. Era para estar uma multidão na porta do sepulcro. Assim como onde ele estava, a multidão acompanhava ele. Você sabe que na multidão tinha uns que iam pelos pães, outros iam para ver o que acontecia, e outros iam para buscar a ele. Era para ter essa mesma multidão na porta do sepulcro, porque ele já havia preparado os seus discípulos, dizendo que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E agora parece que os discípulos se esquecem da promessa. Estão reclusos, em casa, trancados, com medo de Pilatos, apreensivos. E é até compreensível, porque aquele que caminhava com eles, que tinha todo o poder e a autoridade, agora está morto. E com essa dor eles se esquecem da promessa que o Senhor havia deixado para eles. Só que João 20 ele vai falar que tem uma mulher que ela levanta, ela chama outras mulheres, se mulher gosta de fazer coisa acompanhada, ela chama outras Marias e ela sai ainda escuro, a Bíblia vai dizer. E naquele tempo não tinha como hoje o nosso celular que você coloca aqui para despertar. Então, lendo na Bíblia que ela saiu ainda de noite, eu consigo imaginar que talvez essa mulher nem dormiu, esperando, porque foi no primeiro dia da semana, no sábado eles não poderiam estar ali conforme a lei deles. E Jesus ele não nos chama para quebrar a lei, ele não nos chama para isso, mas ele nos chama para ter princípio. Então talvez ela deitou esperando a hora que passar esse dia de sábado, eu já estou liberada, porque eu quero ir lá ver o corpo do meu Senhor. Eu quero ver como que eles colocaram ele, como que ele está, porque tinha todo um ritual para se colocar no corpo do sepulcro. E ele tinha saído agora de uma morte, uma das mais humilhantes da época, que era a morte de cruz. Mas agora o coração de uma mulher está preocupado como que está o corpo do meu Senhor. Olha que ela não preocupa como que ele está, mas ela quer saber como que está o corpo dele, porque ela está falando de alguém que já morreu. Ela está falando de alguém que já não está mais com ela. Mas ela diz assim: o meu Senhor, o meu Senhor. É tipo ela dizendo assim: quando eu estava lá possessa, o meu Senhor me libertou. Quando eu estava lá cativa, na mão daqueles 7 demônios, o meu Senhor me libertou. E agora eu penso no meu Senhor e ele é só um corpo. Mas eu preciso saber como está o corpo dele. Entendendo que não é porque agora ele já não tem mais vidas, eu me esqueço daquilo que ele é na minha vida. E isso é o coração de alguém, pastor, que tem gratidão. E isso é o coração de alguém que não se move pelo cenário que está vendo, mas se move por aquilo que já viveu em Deus. Isso é o coração de alguém que entende, aleluia, que se ele fizer por mim, ele continua sendo meu Senhor, mas se ele já não pode mais fazer, ele ainda é o Deus da minha vida. E ela chega no sepulcro, e algo acontece quando ela chega no sepulcro. Só que interessante, eu marquei aqui, eu quero ler com a igreja. Como eu falei, os discípulos, eles se esqueceram da promessa porque não estavam lá. Parece que eles se apagaram. Mas olha o que Mateus ele vai me narrar no seu capítulo 27. A partir do verso 63. Disseram-lhe: Senhor, isso aqui é os inimigos falando. Senhor, lembrando-nos de que aquele que embusteiro, quando vivia, disse: depois de 3 dias
ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Olha que os discípulos estão em casa comendo. Parece que se esqueceu do que ele disse, que ressuscitaria no terceiro dia. Mas olha a reunião que está tendo no cenário inimigo. Olha a reunião que está tendo do outro lado da situação. Um dos soldados falando a Pilatos: lembramos nós que ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Ei, abre os olhos nessa noite, lembra da promessa que ele te deu, porque o teu inimigo, ele não descansa, ele não esquece, e todos os dias ele quer que você permaneça nesse sepulcro que você está nele. Aleluia. A ordem do inimigo é: vou permanecer com ela lá, porque se ela sair, cumpre a promessa. Será que alguém pode entender isso nessa noite? O que o teu adversário, ele quer que você permaneça no lugar exato em que você está, porque ele guardou a tua promessa. Ele guardou a tua promessa. E por vezes nós temos aqui o Senhor usando profetas para profetizar sobre a nossa vida. Às vezes, quando a gente sai da porta para fora, a gente já se esqueceu do que o Senhor havia falado. Mas o teu adversário, eu imagino nesse momento, quando o profeta é usado aqui para falar, eu imagino a confusão que fica lá de ferro. Ah, mas para ele não. Ah, mas para ele não. Eu vou guardar isso. E ele não vai sair do lugar de apostasia. Ela não vai sair do lugar de paralisia. Porque ele sabe que no momento que você decide se levantar, a promessa, ela vai se cumprir na sua vida. Porque ele sabe de quem você é filho. Até mataram ele, tiveram até coragem de fazer, mas guardaram a promessa que estava sobre ele. Tiveram até coragem de acabar com ele naquela cruz, mas a promessa, essa eles guardaram. E é assim na minha e na sua vida. Enquanto nós cochilamos, enquanto nós dormimos, o tempo vai passando e nós nos esquecemos do que o Senhor está nos preparando para viver. Porque os discípulos, como eu falei, era para estar armando cerco na porta do sepulcro. Não era para Maria ter se disposto a ir sozinha com as outras Marias, não. Era para ter uma carruagem de gente, era para ter muita gente na porta daquele sepulcro, mesmo que só para ver o que ia acontecer, porque ele já havia dito. Aleluias! Aleluias! Mas Maria, ela está lá no sepulcro. E quando ela chega, ela observa que aquela pedra que tampava o sepulcro, conforme aqui a ordenança de Mateus 27, colocaram soldados no sepulcro, cercaram aquele sepulcro, vigiaram aquele sepulcro. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega, a pedra já está removida. E ela olha para o sepulcro, ela percebe que o seu Senhor já não estava mais lá. Então ela olha para aquele cenário e se frustra, porque ela foi com um propósito. Eu vim aqui para cuidar de alguém que já morreu. Então ela tinha certeza do que ela ia encontrar naquele ambiente. Uma certeza ela já
ele vê que os lenços estão ali arrumados. E a Bíblia menciona que Pedro, ele chega, ele entra, ele observa o cenário, ele vê que está tudo mais ou menos arrumado, que tem um lenço ali no outro lugar. Tem tradução que vai dizer que o lenço está no outro lugar dobrado. E só deles entrarem e ver a cena, eles creem. Só que a palavra vai dizer que eles observam a cena e saem. Mas Maria, ela decide permanecer. E depois que ele sai, Maria, ela permanece ali no sepulcro. Aleluia. E nós lemos aqui a história. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, papai. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se Maria, ela permanece ali naquele sepulcro, a entrada do túmulo, chorando. E a Bíblia vai dizer, 20, capítulo 11, que enquanto ela chorava, ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então eu entendo quando eu leio João capítulo 20, a partir do verso de número 11, que o Senhor, ele já havia marcado a história de Maria Madalena, que ela seria a primeira portadora da notícia que ele havia ressuscitado. Mas olha a atitude de Maria diante, quando ela chega no sepulcro e vê que já não tem mais pedra lá, ela vai diante dos discípulos e chama os discípulos. Mas
Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E capítulo 17 vai dizer que Jesus disse a ela, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e disse, subo para meu Pai e vosso Pai, para que meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Então o propósito de quem viria Jesus, ressuscitado primeiro, era na vida de Maria. Só que como eu falei, durante toda a caminhada de Jesus, ele preparou os seus discípulos. E quem se perdeu no meio do cenário da cruz foram os discípulos, que se perdeu no meio da promessa. Só que a Bíblia vai dizer ali que quando Pedro e outros discípulos chegaram no sepulcro, eles viram ali a cena e creram.
E só quem tem um objetivo decide se mover. Só quem tem o objetivo de ir para o céu, de ter com Ele, decide se mover. Mesmo quando o cenário está dizendo que não é a hora, não está certo agora, ainda está escuro, espera clarear, espera as condições melhorarem. Ei, não decida agora não, não oferta agora não, espera começar a sobrar. Ei, não vai agora não, não troca de serviço agora não, não faz a faculdade agora não, espera melhorar. Só quem tem objetivo não se move conforme o cenário. Porque nem sempre o cenário ele vai mandar você ir. Nem sempre olhar para o cenário vai querer fazer você caminhar. Nem sempre vai ser assim. Porque às vezes se você olhar o cenário, você vai o quê? Paralisar. Ezequiel, quando ele está naquele vale de ossos secos, sequíssimos, ele está como se fosse ali um cemitério aberto. Quem aqui que entra no cemitério, conforme está escrito na história de Ezequiel, vai querer caminhar sobre um vale de ossos. É um cenário que não dá vontade de caminhar. É um cenário que você não tem vigor para querer caminhar, porque você está passando em cima de coisas que já morreu há muito tempo. Talvez nós estamos aqui hoje, servos de Deus, paralisando os nossos sonhos, paralisando os nossos projetos, paralisando nossos cenários, paralisando o seu ministério, porque está se movendo somente pelo cenário. Mas nessa noite que você seja como um Ezequiel, que chega no cenário de vale, chega no cenário de ossos e atenta os ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque a palavra vai dizer que o Senhor dava direção para ele, e enquanto o Senhor falava, ele vai dizer: e ele me fez andar nesse vale. Entenda, nunca foi você no vale, nunca foi na força do seu braço, nunca foi porque você canta bem, nunca foi porque você prega bonito, nunca foi por ser você, mas ele nessa noite, ele estende a mão e fala: nesse vale eu caminho contigo, nesse vale é a minha mão e a minha voz quem te faz andar. E aqui Maria, ela reconhece que é Jesus quando ele chama ela. Ela pensa que é o jardineiro, mas ele vira e fala para ela: Maria. E ela imediatamente, a Bíblia vai dizer que ela se vira e chama ele Rabone, que quer dizer mestre. Só quem conhece a voz de quem chama é porque tem intimidade com ele. Quem conhece a voz de quem chama é porque tem intimidade com ele. Quer ser chamado por ele? Tem intimidade com ele. Porque todos os dias ele tem chamado pessoas. Mas tem gente que não reconhece a voz do Pai. Tem filho que já não conhece mais a voz dele, porque já perdeu intimidade com ele há muito tempo. Olha que ela até se esquece da promessa, mas quando ela ouve a voz, ela sabe que se trata do seu mestre, do seu salvador. Aleluia. E ele chama pessoas nessa noite para voltar para o cenário de intimidade. Ele chama pessoas nessa noite para se voltar para ele, independente do cenário, entendendo que ele pode todas as coisas, e que se ele não for na minha e na sua vida, ele ainda é o mesmo Deus. Mas se ele resolver ser o Deus na sua vida e mudar a sua história,
Então a frase dele, ela está dizendo: a minha hora, ela vai chegar. Ainda só não é chegada. Enquanto isso, te prepara. Porque isso aqui é só um ensaio. Isso aqui é só um preparo. Porque o dia do Senhor, Ele vai chegar sobre a minha e sobre a sua vida. E a vida a qual Ele nos prometeu, essa aqui é só um ensaio, isso aqui é só passageiro. Porque o que Ele tem para mim e para você é a vida eterna. Aleluia. Que Senhor, agradeço a oportunidade. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Confere a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, eu confesso que existe algo que tem alegrado muito o nosso coração. E de certo modo, pastor Silveira, isso gera em nós até um pouco de orgulho. Às vezes a gente fica lá em casa, a gente fica conversando e a gente sempre fica pensando nisso, em como os pregadores desse ministério têm crescido e se desenvolvido. Irmãos, eu louvo ao Senhor pela sua vida, Carol. E eu estava falando com a pastora acerca da pregação. E em alguns momentos eu me sentia dentro do cenário, dentro do fato. E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele ainda tem levantado pregadores, pregadoras do Evangelho, homens e mulheres que se dispõem, se disponibilizam a anunciar a palavra do Senhor. Porque o que nós vemos nos últimos dias é muitas pessoas querendo receber bênçãos, receber prosperidade, receber cura, receber milagre. Irmãos, não tem nada errado com isso. Não tem nada errado em querer receber algo da parte do Senhor. Mas como nós ouviremos o Evangelho, assim como diz a palavra, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não há quem se dispõe a ouvir a palavra? Então é muito bom nós queremos receber algo da parte do Senhor, mas o Senhor Ele tem nos chamado para um ministério, o Senhor Ele tem nos chamado para uma obra na presença dele. E eu profetizo, irmãos, que essa mesma unção que ela venha se derramar sobre essa igreja. Eu profetizo que essa unção de anunciar o Evangelho, que ela venha se derramar sobre essa igreja. Imagina Tiago Márcio, uma igreja que todo mundo prega. Imagina a potência que nós vamos nos tornar. Porque pregar o Evangelho, irmãos, não é só em cima do altar, não, mas é onde você estiver. No seu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no churrasco da família. Então que essa unção venha se transmitir sobre a vida da igreja. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu quero já de antemão agradecer a todos, irmãos, todos que colaboraram com o culto de ontem. A Joyce não está aqui hoje, mas ontem eu fiquei até impressionado, já que o Carlos